Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da nona rodada do Campeonato Brasileiro categoria Sub-20. Nona rodada que já começa nesta terça-feira, dia 28 de maio. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada. Como eu falei, a rodada começa nesta terça-feira com o jogo entre Bahia e São Paulo. A partida vai acontecer às 15 horas em Pituaçu. Esse duelo de tricolores será o único desta terça-feira. A rodada segue na quarta-feira com o duelo de rubro-negros. O Flamengo vai receber o Atlético Goianiense. Esse jogo vai ser lá no estádio da Gávea às 15 horas. No mesmo horário, no estádio Bruno José Daniel em Santo André, o Palmeiras vai receber a equipe do América Mineiro. Ainda na quarta-feira, só que às 3h30 da tarde, será a vez do Goiás receber a equipe do Ceará. Essa partida vai ser lá no Estádio Olímpico de Goiânia. Também nesta quarta-feira, só que às 16 horas, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino. Essa partida vai acontecer no estádio do Parque São Jorge. Já o Santos vai jogar contra o Atlético Mineiro. O duelo acontece às 16h30 desta quarta-feira no estádio da Vila Belmiro, em Santos. A rodada segue na quinta-feira, com a equipe do Fortaleza jogando contra o Fluminense. Esse jogo vai ser às 15 horas, lá no CT Ribamar Bezerra. Ainda na quinta-feira, às 16 horas, marcando aí a volta dos times gaúchos à competição, o Cuiabá recebe o Internacional. Esse jogo vai ser lá no CT Manuel Dresch. Um pouco mais tarde, às 16h30, será a vez do Cruzeiro jogar contra o Botafogo. Essa partida vai ser às 16h30 na Arena do Jacaré. Já o Grêmio, né? O Grêmio ainda vai esperar um pouquinho mais para retornar à competição. A partida contra o Atlético Paranaense foi adiada, né? Portanto, o Internacional, que vai jogar como visitante, já podendo aí voltar a disputar o Brasileirão Sub-20, porém o Grêmio vai ter que esperar um pouquinho mais, uma vez que seu jogo contra o Atlético Paranaense tinha o seu mando de campo. E agora eu vou passar para vocês os resultados da oitava rodada que começou na última quarta-feira, dia 22 de maio, e que teve aí o empate em 1-1 entre Flamengo e América Mineiro. Também na quarta-feira, o Atlético Paranaense venceu a equipe do Fluminense por 5-2, né, jogo que aconteceu no CT do Caju. Em um jogo muito louco, o Red Bull Bragantino bateu São Paulo por 6-4. Esse jogo aconteceu lá no CT do Red Bull em Jarinu. Outra goleada foi a do Palmeiras, foi até Pituaçu e bateu o Bahia pelo placar de 6-0. Outra equipe a vencer fora de casa foi o Cruzeiro, bateu o Ceará por 1-0 na cidade do Vozão. O Corinthians deu uma respirada aí no campeonato, venceu o Goiás por 1-0 lá no Parque São Jorge. Já Cuiabá e Fortaleza empataram em 1-1. Enquanto que o Atlético Mineiro venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 3-1. Já a partida entre Santos e Grêmio, essa partida ela foi adiada, porém já tem data para acontecer. Ela vai acontecer no dia 11 de junho, uma terça-feira, às 15 horas, lá no CT Rei Pelé em Santos. Já o jogo Internacional e Botafogo ainda não tem data para acontecer, uma vez que o mando de campo é do Internacional e o Internacional ainda está sem local aí para estar mandando seu jogo, né? Então, portanto, aí o jogo do Grêmio, que foi adiado nesta oitava rodada, já tem data e local para acontecer. O do Internacional contra o Botafogo vai ter que esperar um pouquinho mais. E agora eu vou mostrar como é que está a classificação. A classificação está assim. Palmeiras lidera com 21 pontos em 8 jogos. O Grêmio, apesar de ter 3 jogos a menos, ainda é o segundo colocado com 15 pontos em 5 jogos. O Atlético Paranaense é o terceiro colocado com 15 pontos em 8 jogos. O Santos aparece na quarta colocação com 13 pontos e 7 jogos. O Flamengo é o quinto colocado, 13 pontos, 7 jogos. O Cruzeiro, sexto lugar, 13 pontos em 7 jogos. O Ceará é o sétimo colocado, 13 pontos em 8 jogos. E fechando aí a zona de classificação, o Bahia também tem 13 pontos em 8 partidas disputadas. A nona colocação é do Cuiabá, 12 pontos em 8 jogos. O Atlético Mineiro aparece em décimo com 10 pontos em 8 jogos. O Bragantino ganhou várias posições, é o 11º com 9 pontos em 8 jogos. O Goiás é o 11º também, né? Porque está empatado em tudo aí com o Red Bull Bragantino. Número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, gols sofridos, né? Porém, a equipe do Goiás tem um jogo a menos. O América Mineiro é o 13º colocado com 9 pontos em 8 jogos. O Fortaleza, 14º, 8 pontos em 7 jogos. Já o Fluminense é o 15º com 8 pontos e 8 jogos. O Corinthians ganhou aí 2 posições. 16º colocado com 7 pontos em 7 jogos. O Botafogo 17º, 6 pontos em 7 jogos. Em 18º, o Atlético Goianiense, 6 pontos em 8 jogos. O São Paulo aparece na penúltima colocação apenas, com 1 ponto em 8 jogos. O Internacional ainda não somou pontos, mas é a equipe aí que menos entrou em campo
A equipe do Internacional soma apenas aí 4 jogos disputados. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!